Mulheres agricultoras realizaram na manhã desta quarta-feira a 7ª Marcha das Margaridas em Brasília. Durante a cerimônia foram anunciados programas do governo federal pautados pelo grupo. O evento acontece de 4 em 4 anos e leva a Brasília pautas políticas das mulheres do campo, da floresta e das águas, assim como das cidades. A 7ª Marcha, que neste ano leva o tema Pela Reconstrução do Brasil e pelo Bem Viver, iniciou na noite de ontem. A abertura contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e demais ministros. Hoje, o encerramento da Marcha das Margaridas teve discurso do presidente Lula. Por volta das 9h45 da manhã, as mulheres chegaram ao Congresso Nacional na esplanada dos ministérios. Os poderosos, os fascistas, os golpistas podem matar 1, 2 ou 3 margaridas, mas jamais evitarão a chegada da primavera. E a vinda de vocês aqui hoje demonstra que só pensa em dar golpe nos dias de hoje quem não conhece a capacidade de luta dos homens e das mulheres desse país. Em junho, a organização da marcha levou uma pauta de solicitações ao governo federal. O acesso à terra, à titulação, ao crédito, aos equipamentos e a todo apoio necessário para plantar, produzir cada vez mais. Prioridades definidas por vocês, demandas que temos o prazer de atender. O nome da marcha é uma homenagem à trabalhadora rural e líder sindical Margarida Maria Alves, assassinada em 1983. Essa mulher que foi morta a tiros na porta da sua casa por defender o básico que todo trabalhador e toda trabalhadora deveriam ter: carteira assinada, férias, 13º salário, jornada de trabalho de 8 horas diárias. Margarida é símbolo dessa marcha e de muitas lutas, inspiração para tantas outras mulheres. Ao menos 100 mil participantes saíram às ruas para realizar a marcha. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, voltou a falar sobre tentativas de ataque à democracia no Brasil e destacou o papel do judiciário nas últimas eleições. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que houve lavagem cerebral em parte da população brasileira para desacreditar nas instituições e a democracia. A partir de toda uma construção feita com base em premissas falsas, a partir de toda uma construção, uma forte construção nas redes sociais, houve eu diria aqui, uma verdadeira lavagem cerebral em grande parte da população para desacreditar instituições, para desacreditar a democracia. O ministro participou nesta quarta-feira da abertura do seminário Democracia Defensiva, experiência da Alemanha e do Brasil, promovido pela Corte Eleitoral em parceria com a Embaixada Alemã. Moraes voltou a falar de ataques extremistas à democracia brasileira, sem se referir diretamente ao 8 de janeiro. O ministro destacou a atuação do Poder Judiciário como defensor da Constituição e destacou o trabalho da Corte Eleitoral nas eleições de 2022. O Brasil, nos últimos anos, tem demonstrado que a Constituição acertou em 1988 ao fortalecer as instituições e acertou principalmente ao apostar no fortalecimento do Poder Judiciário como o verdadeiro defensor da Constituição. Isso ficou demonstrado nas eleições de 2022. O Supremo Tribunal Federal irá julgar se pessoas que respondem na Justiça pelo crime de Caixa 2 eleitoral também poderão ser alvo de ações por improbidade administrativa. O Supremo Tribunal Federal vai analisar se uma pessoa que responde na Justiça pelo crime de Caixa 2 eleitoral também pode ser alvo de processo por improbidade administrativa.
O chamado Caixa 2 eleitoral se refere à omissão de recebimento de recursos de campanha, que pode ser enquadrado como um crime, além de levar a consequências na esfera eleitoral que podem chegar à perda do mandato. Já a improbidade administrativa é um ato ilícito de natureza civil, ou seja, não leva à aplicação de penas de prisão, por exemplo. A data do julgamento ainda não foi marcada. Em uma análise virtual encerrada na última segunda-feira, a maioria da corte concluiu que a discussão tem a chamada repercussão geral, ou seja, está apta a servir como base para a fixação de um entendimento sobre o tema. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, citou que a Lei de Improbidade Administrativa, aprovada em 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, parece que não digeriu ainda a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre um excesso de poder da Casa de Leis. Com isso, a votação do arcabouço fiscal do governo deve acontecer somente na semana que vem. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que a votação do novo arcabouço fiscal deve ser votada até o final de agosto. A data tem um motivo: é o último dia para que o Congresso vote a lei de diretrizes orçamentárias. Mas, para votar a LDO, os deputados precisam concluir a votação do novo marco fiscal. Segundo Lira, não houve clima na reunião de líderes desta semana para decidir sobre a votação do arcabouço. Para Lira, a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que a Câmara concentra muito poder, deixou os deputados surpresos. Nós ficamos surpresos, né? Eu, como disse na minha nota, eu acho que foi inapropriado, talvez um relaxamento excessivo do ministro numa entrevista. Não vejo o clima para a lide que foi criada, né? E a Câmara, como instituição, como o Senado, trabalham sempre com harmonia nesses temas. Não há nenhum desencontro com relação a isso. Portanto, se não houver mais nenhuma sofreguidão do lado de lá, eu penso que os deputados e líderes não gostaram, né? A Câmara tem feito, desde a PEC da transição, eu faço questão de dizer, num governo anterior, tratou de dar todo o conforto para esse governo nesse ano. Sem a PEC da transição, o governo não teria a tranquilidade orçamentária que tem. O arcabouço fiscal, a inédita reforma tributária e o CAF. Então, todas as condições a Câmara deu. Então, por algum motivo, não temos interesse nenhum em promover nenhum tipo de acirramento de ânimos, mas o posicionamento foi necessário. Para Lira, a votação do novo arcabouço deve ocorrer mesmo na semana que vem, após reunião com líderes partidários e o relator do texto, deputado Cláudio Cajado. Para os presidentes do Banco Central e da Petrobras, o reajuste no preço dos combustíveis foi, acredite, justo e correto. Acompanhe. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira que o reajuste dos combustíveis anunciado ontem foi uma decisão acertada. O chefe da autoridade monetária também declarou que é importante não se distanciar dos valores externos. Na terça-feira, Campos Neto havia falado que o impacto do reajuste da gasolina na inflação será de 0,40 ponto percentual entre agosto e setembro. Já o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, disse que o reajuste anunciado pela estatal é justo e que a política de preços da companhia está sendo eficiente no combate à volatilidade dos preços do diesel e do petróleo. Prates afirmou ainda que a política de preços da companhia tem o objetivo de segurar a volatilidade e não necessariamente o preço dos combustíveis. Desde hoje, o litro da gasolina é vendido 41 centavos mais caro e do diesel 78 centavos nas refinarias. E depois do intervalo, em meio ao escândalo das joias, ex-presidente Jair Bolsonaro vai receber título de cidadão goiano. Saem as Farc e entram os pecuaristas, as mudanças na floresta amazônica colombiana. O Brasil News volta daqui a pouquinho.